Louvado seja o nome do Senhor. Num dia como hoje, muita gente está sonhando com o futuro, outras pessoas estão pensando em desistir de tudo. Num dia como hoje, alguns estão conectados, querendo buscar mais de Deus, e outros estão com raiva de Deus. Existem várias situações na vida que definem de que lado a gente fica. O lado de quem recebe um milagre, o lado de quem avança na vida, o lado de quem está de bem com o seu propósito, ou o lado de quem sempre está reclamando, sempre está perdendo, sempre está murmurando, sempre tem alguém para apontar, fica brigado com o seu destino, brigado com o seu próprio propósito. Eu tenho uma palavra para você hoje. Mas para você entender essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu gostaria que você pensasse comigo como a escuridão, como não enxergar. Se você fechar os teus olhos agora, você vai perceber que não enxergar provoca alguns sentimentos negativos. Quer ver? Você que está me assistindo, fecha teus olhos. Aonde você está? Se você estiver em casa, com os olhos fechados como se fosse cego, tenta sair da onde você está e ir para o seu quarto. E ao chegar no seu quarto, tenta ir para a cozinha. Faz esse movimento de olhos fechados como se fosse cego. Não adianta tentar abrir um pouquinho, como se fosse cego. Aonde você está aí agora, se você não estiver em casa, tenta chegar no banheiro mais próximo. Sem enxergar. A primeira coisa que vai vir no seu coração é insegurança. Mas e se eu bater em algum lugar? Aí começa a vir um medo. Ih, meu Deus, se alguém me empurrar. Aí começa a vir a dúvida. Será que se eu for por aqui eu caio? Será? Medo, insegurança, dúvida e tantos outros sentimentos negativos nascem no seu coração, na sua alma, quando você não consegue enxergar o próximo passo. Quando você está cego e não consegue ver para onde você vai andar, todos esses sentimentos negativos surgem dentro de você. E a gente, presta atenção, se você fechar o olho agora, como se fosse cego, e tentar ir para o banheiro mais próximo, você acha que isso é possível de olhos fechados? Sim, é possível. Mas por que não é provável? É possível, mas não é provável. Porque os sentimentos de medo, de insegurança, eu estou aqui numa plataforma, se eu fechar os olhos, eu sei onde fica o banheiro, fica para esse lado. Mas se eu fechar os olhos e tentar, a primeira coisa que vai me dar é medo de cair da escada. Depois eu não vou saber, eu vou ter dúvida se eu estou indo na direção certa da porta, ou se eu estou indo para cima das cadeiras que estão aqui desse lado. Aí vem a insegurança, vem a dúvida, vem o medo. Ou seja, não é porque você não enxerga que você não pode chegar. É porque os sentimentos negativos são mais fortes e te paralisam. Porque um cego de nascença também não pode enxergar. E dentro da sua casa, ou em lugares que ele já passou, ele consegue se virar. Porque ele dominou os sentimentos paralisantes. Não enxergar é muito ruim. E no meio de uma crise, no meio de conflitos, no meio de um problema como a humanidade está passando, porque tem um problema coletivo, tem aí o coronavírus, a crise financeira e emocional que atingiu o mundo, mas também tem os problemas pessoais, porque independente do coronavírus ou não, o seu problema no casamento continua, o seu problema financeiro continua, independente do coronavírus ou não, o seu problema na empresa continua. E você não consegue ver o próximo passo. Muita gente procura a gente e fala: Tiago, como é que vai ser o mundo agora? Ou seja, qual é o próximo passo? Tiago, como é que vai ser minha empresa agora? Eu estou 2 meses sem trabalhar. Ou seja, qual é o próximo passo? Tiago, eu estou meio ansioso, eu estou meio depressivo. Ou seja, qual é o próximo passo emocional? Quando as pessoas não veem o próximo passo, elas começam a paralisar. Porque os sentimentos negativos começam a surgir no coração. Mas se um cego de nascença consegue ir de um lugar para o outro, mesmo sem enxergar, por que a gente não consegue? Os sentimentos negativos ficam mais fortes e nos paralisam. Mas por que o cego de nascença ou um cego há muito tempo consegue? Porque além de dominar os sentimentos negativos, ele aprendeu a potencializar outras formas de contato. Às vezes você não está vendo o próximo passo. Mas o cego ele usa, por exemplo, a audição.
ele bate, ele desenvolveu uma habilidade, uma sensibilidade maior na audição. Então ele vai batendo e pelo barulho ele consegue medir, calcular distâncias. Não enxergar potencializa outros sentidos, como a audição. Eu quero contar a história de um homem, na verdade eu vou citar 2 homens na Bíblia. Ambos eram cegos. E o primeiro está em Marcos, capítulo 10, versículo 46. E diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Além de cego, era mendigo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Presta atenção, os olhos estavam fechados, os olhos não podiam enxergar, mas o ouvido estava escutando e a boca estava clamando. O problema é quando seus olhos se fecham no meio de uma crise, quando você fica cego no meio do problema e não desenvolve as outras formas de contato. Até porque, querido, mesmo que você esteja cego no meio desse problema, mesmo que você esteja cego no meio dessa situação difícil, no meio da crise, a fé não vem pelo que você vê, a fé vem pelo que você ouve. Então Bartimeu não foi curado porque estava vendo Jesus, e sim porque ouviu, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ouvindo que era Jesus, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam. Presta atenção, no meio de uma crise de cegueira, no meio de uma vida de mendicância, de miséria, aquele homem não podia enxergar porque era cego, mas estava escutando as pessoas certas. Porque ele sabia que Jesus ia passar na porta de Jericó, porque ele estava escutando as pessoas que traziam as boas notícias, não as más notícias. Calma, o pessoal das más notícias apareceram, tentaram fazer ele calar a boca, falaram assim, shh, tentaram repreender, mas quando você já está diante da oportunidade que Jesus abre. Ele era cego, mas não estava surdo. Ele era cego, mas ainda tinha a boca para clamar. O problema é quando uma deficiência sua, um problema seu, uma crise sua para todas as outras áreas. Bartimeu não se permitiu dar por vencido, apesar de ser cego. Ele não estava enxergando, mas estava escutando. Ele não estava enxergando, mas tinha boca para clamar. E porque estava escutando as pessoas certas no meio da crise, no meio da cegueira, ele estava escutando quem trazia as boas notícias. Ele sabia onde Jesus estava sem ver GPS. Ele sabia onde Jesus estava, na época não existia a Bíblia. Ele sabia onde Jesus estava e não tinha jornal para anunciar, não tinha Facebook para dizer, não tinha Instagram para botar a agenda de Jesus. Ele sabia, porque no meio da cegueira, ele não sabia o próximo passo, ele não via o próximo passo, mas estava escutando as pessoas certas. Quem você está escutando no meio dessa crise aí? As pessoas que dizem onde Jesus está? Ou as pessoas que repreendem quando você tenta acertar? E Bartimeu entra para a história. Ele sai como um homem curado, sai da mendicância e entra para a história. 2000 anos depois a gente está aqui falando dele. Isso porque no meio da crise, no meio da cegueira, ele pelo menos estava escutando. Mas teve um outro cego. Marcos capítulo 8, abre comigo, versículo 42, versículo 22. Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego. Trouxeram, amigos, pessoas, trouxeram um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se ele via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: eu vejo homens, porém vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou completamente restaurado, e viu a todos claramente. Esse homem aqui ainda é mais profundo, porque ele não estava escutando ninguém,
Mas ele estava cercado de pessoas que levaram ele para o lugar certo. A Bíblia diz que trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe. Ou seja, as pessoas que estavam com o cego, os amigos que estavam com aquele cego, imploraram, rogaram a Jesus para que o curasse. No meio da cegueira, ele estava cercado de boas pessoas. Quando a gente não consegue enxergar visualmente o próximo passo, pelo menos a gente tem que estar cercado de gente que vai nos guiar pelo caminho e vai nos colocar no lugar certo. Aquelas pessoas não levaram ele para nenhum outro lugar que não fosse... Aquelas pessoas não levaram ele para nenhum outro lugar que não fosse o lugar da oportunidade. Bartimeu foi curado porque escutou as pessoas certas, apesar de não ver. E esse cego aqui em Betsaida foi curado porque estava cercado por pessoas que o levaram. Eu não sei qual o tipo de cegueira que você está passando. Eu sei que muita gente não está conseguindo enxergar o próximo passo no meio dessa crise. Muita gente não está conseguindo vencer os seus desafios no meio dessa crise. Mas presta atenção, quando Deus quer aumentar a sua fé, Ele não usa seus olhos, Ele usa seus ouvidos. Então presta atenção, por mais que você não esteja vendo, se você está escutando, você é um candidato a ter a fé aumentada no meio dessa crise. E quando a sua fé aumenta, os milagres aumentam. Quando a sua fé aumenta, os sinais, prodígios e maravilhas aumentam. Agora existem duas coisas que você decide: quem você está escutando nesse tempo de cegueira e com quem você está andando nesse tempo. Porque são essas duas pessoas, as que proferem palavras contra você ou a favor de você. E quem pega você pela mão para te guiar para o próximo passo, para a oportunidade, é que definem como vai ser o teu futuro. Agora presta atenção. Essa crise que o mundo está atravessando, que o Brasil está atravessando, que você está atravessando, seja você afetado na área emocional, outros mais na área financeira, alguns na área familiar, tem muita gente que já não está aguentando mais a família. Sabe por quê? Descobriram que o trabalho não era um meio de sobrevivência, era um meio de fuga. Eles não usavam o trabalho para sobreviver. Quando falavam, papai vai trabalhar. Não. Estava doido já para sair, porque não aguentava mais ficar em casa. Era um meio de fuga. E agora que tem que ficar em casa, famílias estão se destruindo. Casamentos estão acabando. A violência doméstica está aumentando. Mas eu tenho uma palavra para você. No meio dessa crise, você precisa ter 3 motivos. Eu gostaria que você anotasse. 3 motivos para você aceitar esse processo. Aceitar essa cegueira de não ver o próximo passo agora. Você não está vendo qual é o próximo passo financeiro, você não está vendo qual é o próximo passo emocional, você não está vendo qual é o próximo passo na família, você não está vendo qual é o próximo passo espiritual ou ministerial, mas tem 3 motivos para você aceitar isso, porque se esse processo veio na sua vida, Deus permitiu. Se Deus permitiu, Ele quer te ensinar algumas coisas. E para quem vai anotar, no meio desse processo, você pode não estar vendo o próximo passo, mas os seus ouvidos estão abertos. Você pode escutar. Deus fala com você no meio dos tempos difíceis. Deus fala com você quando você não consegue ver. Aliás, é até melhor para Ele. Porque quando você consegue ver, você fica muito seguro de si. Você fala, já sei o que eu tenho que fazer aqui, ó. Estou vendo o meu próximo passo financeiro, vou investir nesse tal coisa. Vai lá e arrebenta a cara. Quando você não consegue ver, você sensibiliza mais o ouvir. E quem sabe é isso que Deus está procurando em você. Sensibilidade para ouvi-lo. O segundo motivo é que no processo, por causa da dificuldade, por causa da falta de visão, não consigo ver o próximo passo, esse medo que vem, essa angústia, será que se eu não estou conseguindo ver, será que se eu descer daqui eu vou cair? Isso tudo acaba deixando o seu coração no ponto preferido de Deus. Deus, para usar uma pessoa, não precisa de habilidade. Deus, para usar uma pessoa, não precisa de experiência. Deus, para usar uma pessoa, precisa de um coração quebrantado e contrito. E essas crises nos deixam no escuro, mas em compensação, deixam o nosso coração, prepara o nosso coração para ele ficar no ponto favorito de Deus, que é o coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Ele não pode resistir a um coração quebrantado. Então agora você está mais sensível. Eu não estou vendo nada, mas estou escutando melhor e meu coração está melhor. Terceiro motivo: no processo, o passado e a forma do passado desaparece.
E o processo que você passa, mesmo escuro, mesmo sem enxergar, traz uma nova forma para o futuro. A melhor forma de eu exemplificar isso aqui é o processo da lagarta virando borboleta. A lagarta, ela entra num casulo, e o casulo é apertado, escuro e solitário. Não dá para entrar no casulo. Vamos comigo, amiga. Vamos passar esse processo juntas. Não dá. A lagarta entra sozinha. Solitário, escuro, ela não consegue ver nada. Cegueira total dentro do casulo. Cegueira total no processo. Só que é o seguinte, a estrutura, a forma do passado que era de lagarta, vai ficar antes do processo, porque depois do processo são asas para voar. Então saiba que Deus trouxe 2 tipos de processo sobre o mundo. Um processo coletivo, onde está todo mundo passando a mesma coisa. E o processo que você está passando aí na sua casa, que só você sabe. Você pode chamar de processo, você pode chamar de cegueira, você pode chamar de desespero, você pode chamar do que você quiser. Mas eu estou te dizendo que existem 3 motivos para você aproveitar esse tempo. Porque Deus está sensibilizando tua audição, justamente porque você não está vendo o próximo passo. Deus está preparando o seu coração e deixando ele no ponto favorito que ele gosta de usar. Está tirando o orgulho. Você já percebeu que o orgulho está indo embora? Já percebeu que era cheio de razão e está começando a ficar mais humilde? Então, a cegueira faz isso com a gente. Para aqueles que ouvem a palavra de Deus, para aqueles que cumprem o primeiro ponto que é ouvir, começam a ficar mais humildes. E aí você está preparado para ser usado por Deus. E terceiro, é nesse tempo de escuridão que Deus pega a estrutura do passado, aquilo que não vai servir para os teus próximos anos, e deixa aqui no passado. Você passa pelo período apertado, escuro e solitário, que é esse casulo, mas sai voando como uma borboleta. Eu vim da parte de Deus para te dizer o seguinte: Bartimeu não foi curado porque estava vendo o próximo passo, ele foi curado porque ouviu que Jesus estava passando. O que você ouve é mais importante do que você vê. Então cuidado com quem você anda escutando. O cego de Betsaida foi curado não porque tinha uma fé sobrenatural, mas porque estava cercado das pessoas que tinham fé junto com ele, para levá-lo até o mestre. Nesse período muitas pessoas vão quebrar, infelizmente, emocionalmente, vão quebrar na família, vão quebrar financeiramente, muitos vão quebrar espiritualmente, vão perder a fé. Mas não é porque a cegueira fez isso, porque está todo mundo sem entender o próximo passo. Deixa eu te falar uma coisa, da mesma forma, falando agora da crise coletiva, eu falei, são 2 crises, a coletiva e a pessoal. Falando da crise coletiva, está todo mundo sem enxergar o próximo passo. Ninguém sabe como vai ser a vida financeira. Ninguém sabe se vai tudo voltar ao normal, se a gente vai ter que ficar online, seja através da empresa, você que está, minha empresa vai voltar a trabalhar ou vou ter que ficar online agora para sempre? Seja através das igrejas, nós estamos aqui online. Ninguém sabe como vai ser o futuro. A gente não tem ideia. Está todo mundo cego igual. A gente, o prefeito, o governador, ninguém sabe de nada. Ninguém tem como prever. Mas quem tiver, apesar de não estar vendo, quem tiver escutando, vai sair na frente. Vai sair na frente. Eu quero te dar essa palavra. E o Espírito Santo, ele colocou isso muito forte no meu coração. Essa cegueira não é para te paralisar. É para você dominar os sentimentos negativos e desenvolver outras sensibilidades. Deus vai falar contigo da forma que você entende. Deus vai usar as pessoas que estão ao seu redor. Então cuidado com quem te cerca nesse período. Você não tem como prever muitas pessoas que te cercam na vida, mas nesse período esteja atento. Eu não deixo qualquer um falar na minha vida nesse período. Não deixo. Eu não escuto qualquer um. Eu não paro para tomar café com qualquer um nesse período. Em dias normais eu tomo café, estou na rua, tomo café. Tiago, tá aqui, vamos tomar um café, vamos. E se eu tenho tempo, se eu posso. Nesse período, não. Nesse período, só fala nos meus ouvidos, porque do ouvido vai para o coração. Quem vai me levar para o lugar onde Jesus está. Nesse período, aliás, a vida toda temos que ser assim, mas principalmente nesse período, deixa eu te dar um toque. Não veja filmes, séries, o que for, que não te edifique. Nesse período é para você escutar o que te leva para perto de Jesus.
Ah, mas eu gosto tanto daquela música romântica. Nesse período, escuta o que te leva para Jesus. Se você puder fazer a vida toda, faça. Mas eu não estou aqui para te ensinar nem doutrina, nem religião. Apesar de ser teólogo, e uma das funções do teólogo é conectar Deus com a sociedade e a sociedade com Deus, é esclarecer a forma de relacionamento entre o divino e o humano. Eu estou aqui hoje muito mais para te dar uma dica prática de você só escutar o que vai te colocar na porta da oportunidade, como Bartimeu estava na porta de Jericó, a porta da oportunidade, onde Jesus estava passando, do que para te ensinar a religião. Deus tem um projeto e um plano na tua vida, isso vai se cumprir. Só escuta as pessoas certas. Anda do lado das pessoas que vão te carregar para a oportunidade. E não pense que a cegueira é o fim. Pode ser o início da melhor fase da sua vida. Que Deus te abençoe. Eu desejo a paz e a prosperidade do céu sobre você e sua casa. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará aí na tua tenda, nem na tua empresa, nem nos teus negócios, nem no teu ministério, em nada. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar. Você não vai tropeçar em nenhuma pedra, porque Deus vai aplanar os caminhos para você passar. Por mais que você não esteja vendo, continua escutando. Paz e prosperidade, em nome de Jesus.